Bom dia, amados, crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Elisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso na presença do Senhor e também quero te convidar para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos dar início a algumas reflexões baseadas no livro que acabamos de ler. O livro é A Energia do Silêncio e o Poder de Concentração dos Segredos Não Revelados. Eu vou deixar na descrição o link, caso você queira saber um pouco mais do livro ou quer comprar esse livro, colocar aí na sua lista de leitura anual. Falamos aqui no início do ano, como sugestão de investimento, ler no mínimo um livro por mês. E aí nós deixamos essa sugestão para você, que com certeza é uma ferramenta preciosa. O autor vai falar aqui da importância, o cuidado e a responsabilidade que nós temos com aquilo que nós falamos e também o cuidado de falar na hora certa, silenciar, ter essa prudência, ser sensato a respeito do que falamos e também na hora de silenciar. Quero deixar aqui para iniciar com vocês, antes de passar os pontos que nós separamos para a nossa reflexão, é Provérbios capítulo 17, versículo 27, que diz: o que mede suas palavras possui conhecimento. Essa é a característica de alguém sábio, de alguém inteligente, de alguém prudente. Ele mede as suas palavras. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de falar. Quando nós abrimos a Bíblia, vamos ver que foi dedicado vários versículos. E não é por acaso, não é em vão a dedicação e a atenção que é chamada para o homem a respeito daquilo que ele fala, a respeito da sua língua, o controle que deve ter na língua. Então não foi por acaso. Por quê? A Bíblia diz lá em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. E eu costumo dizer que a primeira pessoa a ser beneficiada, seja pela vida ou pela morte, ao falar, é a própria pessoa. Então, se eu sou uma pessoa que tenho escolhido, coloco para fora, até porque o próprio Jesus disse, né, quando você vai lá ler Mateus 12:34, quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, às vezes nós culpamos até o ambiente, a situação que estamos passando, para justificar nossas tolices, aquilo que sai da nossa boca, murmurações, palavrões, injustiça, calúnia. E às vezes a gente não para atentar que é o resultado, é a cópia, é a figura, é a imagem de como está o nosso coração. Então, o que nós falamos, ela sempre vai estar relacionada à sensatez, sabedoria ou à tolice. Então, não foi por acaso que foi deixado isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós iremos prestar conta de tudo que nós falamos. Esse versículo, na verdade, ele deve ser algo que deve chocar. Ao ouvir isso, dizer que eu vou prestar conta de tudo que eu falei. E isso vale também para aquilo que nós escrevemos nas redes sociais. Porque lá nós não abrimos a boca, mas nós digitamos. E esse digitar, ele reflete também uma forma de nós falar, uma forma de nós expressar a nossa opinião numa rede social, seja xingando, amaldiçoando, criticando, fazendo qualquer coisa. Então nós vamos prestar conta disso. Então não foi por acaso que foi deixado essas orientações a respeito do cuidado daquilo que a gente fala. E só fortalecendo um pouco mais o que nós falamos aqui, que quem é a primeira pessoa a ser beneficiada por aquilo que ela fala, lá em Provérbios 18:7 diz: a boca do tolo é a sua ruína, seus lábios são uma armadilha para a sua própria vida. Então o tolo, ele não percebe que os lábios dele é uma armadilha. Ele prepara a armadilha para ele próprio cair quando ele escolhe usar de forma errada a sua língua. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a perceber que eu e você podemos escolher ter uma boca sábia, um coração sábio. A Bíblia diz lá em Provérbios 20 que há ouro, há pérola em abundância. Joia rara é a boca sábia. Joia rara é a boca sábia. Então, Provérbios 21 diz também que quem vigia sua boca e a sua língua preserva sua vida de angústia. Às vezes nós estamos angustiados e não percebemos que é por aquilo que nós falamos. Nós precisamos vigiar muito aquilo que nós falamos. E se eu vou falar a palavra de Deus para a minha vida. A primeira coisa que nós vamos aqui destacar dentro do livro que nós separamos para vocês é quando ele diz que nós precisamos aprender a capacidade de lidar
Ele diz o seguinte: a capacidade de lidar com o que você fala e com o que você cala. Então, todos nós precisamos aprender a lidar com essa situação, a hora de falar e a hora de calar. E aí eu digo que existe cursos, né, de oratória, cursos para falar bem, mas não existe cursos para calar bem. Não existe curso ensinando como silenciar. Não que eu seja contra curso de oratórias. É maravilhoso você ouvir uma pessoa que fala ali corretamente a gramática, tudo direitinho. É ótimo. Mas que tal fazer um curso de calar bem? Um curso de silenciar? Não é? Então, nós precisamos aprender. A primeira coisinha, dica de hoje, aprender a lidar com o que eu e você fala. E eu e você precisa também aprender a te ouvir. Você precisa aprender a se ouvir. Às vezes quem fala demais, ela fala tanto que ela não escuta a si própria. A maior prova é que às vezes quem fala demais, ela está falando, e depois ela nem lembra que ela falou. Quem ouviu, lembra. E às vezes a pessoa diz, você disse isso. Ela disse, não disse. Por quê? Porque ela não parou para se ouvir. Então, todas as vezes, isso é uma disciplina, é um processo, que você for falar algo, você precisa também estar se ouvindo. Se aquiete e preste atenção no que está saindo da sua boca. Isso vale para tudo. Seja até para uma promessa que você vai fazer. Você já parou para pensar? Você também já foi vítima disso. Alguém fez uma promessa para você, nunca cumpriu. Ela falou, ela esqueceu, mas você nunca esqueceu. Talvez eu e você também já fizemos isso. Falamos tanto, prometemos, falamos algo e depois nós esquecemos. Então, a primeira coisa, quando ele diz a lidar com aquilo que você fala e com o que você cala, procure aprender a se ouvir. E aí ele diz, nós somos tentados a utilizar nossa língua da forma mais errada possível, seja falando mal ou redistribuindo boatos e histórias de outras pessoas, quando na verdade deveríamos era silenciar. Então eu uso a minha língua de uma forma errada, falando mal de alguém ou redistribuindo. Eu fiquei imaginando essa palavra, eu ser uma distribuidora de fofocas, de intrigas, de boatos. Alguém chegou e contou algo, eu não procurei saber se era verdade, simplesmente saí redistribuindo aquilo que falou. Então, que responsabilidade. Se eu e você vamos distribuir, redistribuir, que seja as boas novas, nunca fofocas e intriga de ninguém. E aí ele diz, você já parou para pensar quantos não foram vítimas de pequenas perversidades, nascida de inúteis e maldosas palavras lançadas em conversa, sem conteúdo, sem reflexão? Você já parou para pensar? Talvez você que está ouvindo esse áudio, você é uma vítima de uma calúnia, de uma insinuação, de uma fofoca. E essa fofoca nasceu de coisas inúteis e maldosas, lançadas numa conversazinha de um grupo de vizinhos, do grupo lá do seu trabalho, às vezes da própria família. Porque alguém não segurou a sua língua, porque alguém não teve controle, não vigiou a sua boca, não vigiou aquilo que ia sair dos seus lábios. E aí ele diz o seguinte, quanto mais você ouve, mais você aprende. Quanto mais você ouve, mais você aprende. E quanto mais você fala, mais revela sobre si mesmo. Então, uma pessoa que fala demais, sabe aquelas pessoas que sempre estão ofendendo os outros, criticando, sempre tem uma palavra negativa a respeito de uma situação, nunca ela tem uma solução, ela está falando mais dela do que da própria situação e das pessoas. Então, que nós possamos pedir a ajuda de Deus, aprender a ouvir, aprender. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Às vezes nós não aprendemos porque falamos demais. Eu digo que às vezes a língua é tão grande que ela tampa o ouvido. E pode alguém dar o melhor conselho, ela não consegue, porque tampou o ouvido de tanto falar. E outra coisa muito interessante a respeito do falar, porque não é só o tagarela que entra nessa categoria. Existem pessoas que falam pouco, mas quando elas abrem a boca, elas são destruidoras, elas estão redistribuindo boatos e fofoca. Ela é sempre naquela ali, mas quando ela abre, ela vem para insinuação. Então, não é só o tagarela que prejudica a si e os outros. Existem pessoas também que são caladinhas, mas quando abre a boca, ela o está utilizando de forma errada, falando mal ou redistribuindo boatos e história das pessoas. E aí o outro conselho que ele diz é o seguinte, seja discreto e fale pouco.
é uma arte que nós precisamos aprender, ser discreto. E aí, para finalizar a reflexão de hoje, quando ele diz o seguinte, falar pouco não é uma característica fundamental das pessoas inteligentes, mas o é das pessoas sensatas. Achei extraordinária essa frase. Então, ele está dizendo aqui que falar pouco não é uma característica só de pessoas inteligentes, não. Ela é das pessoas sensatas. Então, que eu e você possa aprender a ser discreto, a ouvir mais do que falar, né? As pessoas sempre usam aquela expressão, nós temos uma boca e 2 ouvidos, ou seja, para ouvir mais. E que Deus nos ajude a entender que nesse processo é possível, sim, buscando em Deus sabedoria, vigiando. E o conselho que eu já dei lá no início, procure se ouvir quando você for falar algo, seja para fofocar, para intriga, insinuação, vai insinuar a respeito de algo, vá se ouvir. Vai prometer algo para alguém, pare, eu vou ou me ouvir aqui enquanto eu estou falando, eu preciso fazer isso. E aí você vai ter surpresa, você vai perceber que você muitas vezes tem sido tolo. Depois nós vamos repassar para vocês, em outra reflexão também achei muito importante, o que nós devemos fazer quando você sabe, ao ouvir algo sobre alguém, um boato, uma fofoca, o que eu devo fazer? Nós vamos ver 3 coisas que nós podemos fazer quando ouvimos uma fofoca a respeito de alguém. Então, quero deixar aqui para vocês, e finalizando essa frase, que falar pouco não é a característica fundamental das pessoas inteligentes, mas o é das pessoas sensatas. Que eu e você possa contar com a graça de Deus nesse dia chamado hoje e começar a exercitar, aprender a lidar com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós também vamos silenciar diante das situações. Que eu e você não seja um redistribuidor de boatos, fofocas e intriga, mas que Deus nos ajude a silenciar, tendo a certeza que quando nós fazemos isso, outras pessoas também são beneficiadas. Que Deus nos ajude a entender que o nosso lar pode ser uma armadilha e quem vai ser a primeira a ser destruída somos nós. Conte com a graça de Deus para esse dia de hoje. Vigie a sua boca. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a colocar um guarda aqui, me ajude a ser sensato e equilibrado naquilo que eu falo. Deus te abençoe, meu querido, e um abençoado dia e até a próxima reflexão.